Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico do direito sucessório. Lembrando que nós já terminamos a sucessão em geral e entramos nos últimos blocos dentro do Instituto da Sucessão Legítima. Em sucessão legítima eu já trouxe para vocês uma introdução, onde ventilamos a parte histórica, diferenciamos o Código 16 com o Código de 2002, falamos que no 16 era uma sucessão simples, e aqui no de 2002 uma sucessão complexa, né? Show de bola. E daí começamos a falar da ordem de vocação hereditária. Dentro dessa ordem de vocação hereditária, 1829, estamos justamente no inciso primeiro, que vai trabalhar o que? Da concorrência de descendente mais cônjuge. Lembrando, contudo, entretanto, todavia, que a depender do regime de bens, o cônjuge nada recebe dentro dessa sucessão legítima. E daí nós falamos das três situações. Por que três? Porque era mágico, né? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Zeus, Hades, Poseidon. Quais são essas três situações? Comunhão universal, né? Além da comunhão universal, comunhão parcial, se não houver bens particulares, e ele também nada recebe se for casado no regime, né, da separação legal obrigatória. Aquele do artigo 1641. Show de bola? A convencional recebe sem crise, sem óbice. Show de bola? Bem, partindo da premissa então que o cônjuge esteja casado em um regime em que ele possa receber, né? Se ele esteja casado, então, em um regime em que ele vai receber aí essa sucessão legítima, eu quero saber o seguinte, eu quero saber, então, quanto que ele vai receber? Porque essa, de certa forma, é uma pergunta muito importante. Quanto que o cônjuge, ele vai receber aí dentro da sucessão legítima se ele tiver direito a tanto? Em razão disso, surge aí o artigo 1872. O artigo 1872 do Código Civil, gente, ele vai, na verdade, delinear, né, óbvio, os direitos desse cônjuge sobrevivente. E ele vai nos explicar o quê? O quanto que ele teria direito. Então, vamos, a partir de agora, dentro ainda da concorrência de descendente mais cônjuge, dentro ainda da ordem de vocação hereditária do inciso 1º, justamente nos debruçar acerca das regras do artigo 1872. Então, a partir de agora, escrevam o seguinte tópico dentro dessa vocação hereditária, né? Então, subitem. Qual? Regras do artigo 1882. Regras do artigo 1882. Gente, vamos lá. Temos aí, obviamente, o viúvo ou a viúva. Em outras palavras, estamos falando do cônjuge sobrevivente. Esse cônjuge sobrevivente, ele deixou um filho em comum. Um filho em comum com o morto, com a criatura que conheceu o Criador, foi ver a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira. E daí eu pergunto, né? Quanto que esse cônjuge ele vai ter direito? Se nós formos observar, nós teremos aqui duas pessoas. Se temos duas pessoas, é muito simples. É matemática pura, né? Em outras palavras, o cônjuge recebe metade da legítima e o filho, né, comum recebe a outra metade. Prof, que loucura! Tô entendendo, né? Então vamos além. Vou dar um outro exemplo para vocês. Qual exemplo, né? Só para fixar a matéria. Nós temos o cônjuge sobrevivente, viúvo e a viúva, né? Lembrando, obviamente, que eles deixaram dois filhos em comum. Dois filhos em comum. Quanto que esse cônjuge tem direito, né? Olha, prof, são 3 pessoas. Então, o cônjuge tem direito a 1/3, o filho A tem direito a 1/3 e o filho B tem direito a 1/3. Que legal, né? Tô entendendo. Vamos então, só mais um exemplo, porque eu quero fixar bem a matéria com vocês. Nós temos o quê? Nós temos um cônjuge, um viúvo e uma viúva, que deixaram 3 filhos em comum, né? O Genho, Zezenho, Lizenho, sei lá, né? Pode ser Harry, Rony, Hermione. E daí que acontece o seguinte, nós temos esse cônjuge mais 3 filhos. Temos ao total quantas pessoas? 4 pessoas. Então o cônjuge receberá 1/4. O Zezinho, 1/4. O Guinho, 1/4. E o Luizinho, 1/4. Sem crise, sem entraves, né? Então, só em razão disso, acredito que a matéria já tenha sido bem fixada, até mesmo em razão de matemática, eu trago a seguinte indagação para vocês. Qual é a indagação? Vamos lá, pergunta então teoricamente de prova, né? Qual que é a pergunta? Nós temos um cônjuge sobrevivente e mais 4 filhos em comum. E daí eu pergunto, prof, quanto que esse cônjuge vai receber? Daí vocês vão calcular e vão pensar assim, prof, temos 5 pessoas, o cônjuge então receberá 1/5. Putaria! Por que putaria? Porque foi sacanagem. Só de sacanagem, só na fuleiragenzinha. E por que você fala disso? Pelo seguinte, gente, o nosso código ele sempre traz uma proteção, uma salvaguarda para o cônjuge. Em outras palavras, se nós tivermos mais do que 3 filhos em comum, né, exemplo 4, o cônjuge ele sempre recebe 1/4. Então se for o cônjuge mais 5 filhos em comum,
um quarto, né? O cônjuge mais 6 filhos em comum, um quarto. Sempre teremos a proteção de um quarto para o cônjuge. Em outras palavras, esse dispositivo do artigo 1832, ele tem um certo interesse sempre que houver mais do que 3 filhos em comum. Então, estamos falando dessas hipóteses que houver mais de 3 filhos em comum. E grifem, em comum. Mais uma vez, em comum. Só mais uma vez, em comum. Falei 3? Sei lá, em comum. Show de bola? Por quê? Pelo seguinte... Vou trazer então uma outra indagação para vocês. Qual outra indagação, prof? Tô ficando empolgado. É a seguinte, gente. E se nós estivermos falando das chamadas sucessões híbridas? Então, puxem essa pergunta. E nas sucessões híbridas? E nas sucessões híbridas? Primeiro detalhe, o que é sucessão híbrida, né? Sucessão híbrida, você está falando do que? Do girino, né? Não, prof, né? Estou falando, na verdade, para vocês, daquelas hipóteses em que nós não estamos falando de filho em comum. Em outras palavras, estamos trabalhando aquelas hipóteses onde nós temos os filhos em comum e eventualmente o enteado ou enteada aí da pessoa que foi conhecer o criador, que foi a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, deu o último suspiro, né? Fez o desenlace. Em outras palavras, estamos falando só de um filho do morto, né? Um filho aí daquele que deixou o plano carnal e foi para o plano etéreo, tá? Então estamos falando da concorrência. De concorrência de quem? Do cônjuge sobrevivente com filhos em comum, tá certo? Mas filho só do morto, enteado e enteada. Isso é sucessão híbrida. Filhos em comum, mais enteado e enteada. Filhos em comum, mais enteado e enteada. E o que acontece? Acontece, gente, que nós não temos isso no código. Não temos isso no código, né? Que loucura! Por que não tem no código? Porque o código, na verdade, quando ele foi escrito, né, de certa forma, isso é resquício do código 16, ele era um código que só tinham direitos os filhos oriundos do casamento, né? E, teoricamente, o ato sexual se iniciava, tinha o seu start a partir do casamento. Olha que resquício antigo, vetusto, né? Em outras palavras, isso, de certa forma, foi mantido no Código de 2002, uma mera reprodução, só que surge essa indagação, então, justamente, né, acerca aí desses chamados herdeiros híbridos. Em razão disso, né, temos duas correntes. Uma corrente que é a corrente Justin Bieber e uma corrente que é a corrente Bros. Em outras palavras, temos a corrente que você pergunta e fala assim, eles têm direito? E, por demais, o cônjuge ele vai ter essa proteção de um quarto? E daí temos uma corrente que fala, sim. E temos uma corrente que fala, baby, no. Vamos explicar isso melhor. Show de bola? Primeira corrente. Essa primeira corrente é a corrente majoritária. Pela corrente majoritária, se nós fizermos uma interpretação literal, uma interpretação filológica, né, nós vamos ver que o artigo 1832 só traz a proteção de um quarto para, obviamente, o cônjuge sobrevivente, quando ele concorre com filhos em comum. Se nós estamos falando, então, dessa concorrência só com filhos em comum, né, vamos interpretar que ele não trouxe a situação de proteção de um quarto, né, nas hipóteses de herdeiros híbridos. Em outras palavras, se tivermos herdeiros híbridos, ele vai responder por cabeça. Em outros dizeres, eu tenho o meu cônjuge sobrevivente, mais 2 filhos em comum, mais 2 filhos híbridos. Em outras palavras, ao todo nós temos aqui 5 pessoas. Quanto que vai receber esse cônjuge? 1/5, porque ele não teria essa proteção de um quarto. Essa proteção de um quarto só é dada se nós estivermos falando de filhos em comum. Essa que não dá essa proteção, essa salvaguarda de um quarto, em outras palavras, de herdeiros híbridos, né, é a corrente majoritária. É a corrente, inclusive, talhada, cunhada no enunciado, que é enunciado de número 527. Então, depois vocês façam a leitura do enunciado de número 527 e vocês aí entenderão, obviamente, essa ausência de proteção. Uma interpretação filológica, uma interpretação literal desse artigo 1832. Uma segunda corrente, entretanto, contudo, todavia, né, defendida aí por grandes juristas como o Carralho da PUC, né, como por exemplo Fernando Simão da USP, ele vai falar que não, o cônjuge ele merece essa proteção de um quarto. E por que ele merece essa interpretação de um quarto? Ele merece a interpretação de um quarto porque nós devemos fazer não uma interpretação literal, mas sim uma interpretação, né, que a gente pode falar teleológica, finalística. Em outras palavras, o Código de 2002, diferentemente do Código 16, ele sempre se preocupou na proteção dos cônjuges sobreviventes. Não tão por outra razão, né, que houve uma mudança na ordem de vocação hereditária. Quando a gente fala no Código 16, era descendente, ascendente, cônjuge só recebe em terceiro lugar. E hoje? Hoje é descendente mais cônjuge, ascendente mais cônjuge, né? E
cônjuge em terceiro lugar. Em outras palavras, a roupagem, né, do Código de 2002 é uma roupagem mais protetiva. Show de bola? É essa ideação aqui existente, é essa ideação aqui à vida. Beleza, beleza? Só para terminar, então, ainda essa relação de descendentes, né, que a gente está falando, descendentes mais cônjuge, eu quero trazer um próximo subitem. Esquece o artigo 1832, eu quero falar do direito de representação, né? Para acabar, então, aqui, essa relação de descendentes mais cônjuge, quero falar de direito de representação. A pergunta que eu quero saber é, aqui nessa primeira situação de vocação hereditária, existe o direito de representação? Coloquem que sim, existe direito de representação nessa primeira hipótese. E daí eu pergunto, como que representa, né? Obviamente, se de repente um dos filhos já tiver morrido, se um dos filhos já também tiver passado dessa para melhor, se um dos filhos ele for premoriente. Daí nós temos duas formas de direito de representação. Quais são as formas? Primeiro, se nós estivermos falando de herdeiros que estão no mesmo grau, vamos falar de uma representação por cabeça. Então, toda vez que a gente fala de herdeiros que estão no mesmo grau, a gente fala de representação por cabeça. Então, o pai morreu, show de bola, beleza? Vai passar, obviamente, o quê? Vai passar, obviamente, esse direito para os seus descendentes. São quantos descendentes? São 2 descendentes. Tudo bem? 2 descendentes por cabeça, metade, metade. É essa a ideia. Estamos falando de herdeiros de mesmo grau. Show de bola? Por cabeça. Representação por cabeça. Em contrapartida, se nós falarmos aí de classes diferentes, nós podemos falar por estirpe. Como assim, prof? Eu explico. São só expressões, né, distintas. Então vamos lá. Aqui é, enfim, o pai que faleceu, tudo bem? Quando ele faleceu, ele tinha 2 filhos, só que um desses filhos já morreu, né? Em outras palavras, esse vai herdar metade e esse outro filho já passou dessa para melhor. O que é estirpe? É por linhagem. Esse outro filho, ele deixou quantos? Ele deixou 3 aqui embaixo, show de bola? Então esse que morreu deixou outros 3 aqui embaixo. O que acontece, tá? Esse vai receber metade, porque é como se fosse por cabeça esses 2, show de bola? Então esse recebe metade. E esses três, eles vão receber essa metade aqui, e daí a gente vai dividir essa metade por cabeça. Você já passou por estirpe e vai por cabeça. Então essa metade dividida por 3. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? É essa a ideação, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades, tudo bem? Lembre-se, esses estão no mesmo grau, por isso que eles falam por cabeça. E esse daqui, como já morreu, vai passar por linhagem, por estirpe a esses 3. É só as nomenclaturas que mudam, mas a divisão é sempre feita nessa proposta, tudo bem? Show de bola? Sem grandes dificuldades, sem grandes entraves. Gente, desde já então, deixo um forte abraço para vocês, né? Obviamente, excelentes estudos, e no próximo bloco falaremos justamente do inciso 2, que é um inciso que vai trabalhar, né, a concorrência de ascendentes mais os cônjuges. Até lá, deixo desde já um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, tchau, tchau!